Você sabe qual foi o ano que o seu clube disputou a Copa Libertadores pela primeira vez? E o primeiro adversário enfrentado? Ou contra quem foi a primeira vitória? A resposta para todas essas perguntas você vai saber no vídeo de hoje. Só que antes, já deixa o seu like para dar aquela força para o canal e para a divulgação, e a sua inscrição, se por um acaso ainda não for um inscrito. Até o presente momento, 28 clubes do futebol brasileiro já disputaram a Copa Libertadores, e desses 28, 10 deles já conquistaram o título. Muitos disputaram a competição apenas uma vez, e somente o Bangu, em 1986, foi o único a não conseguir vencer nenhum jogo. A primeira edição da Copa Libertadores foi disputada em 1960, e na época apenas 7 clubes marcaram presença, com o Bahia sendo o representante do futebol brasileiro. Disputando a competição graças ao título da Taça Brasil de 1959, a estreia do tricolor foi na primeira fase contra o São Lourenço, e em jogos de ida e volta, o Bahia foi derrotado na Argentina por 3-0 e venceu na volta em Salvador por 3-2. Disputado na Fonte Nova, os gols da primeira vitória do Bahia na história da competição foram marcados por Carlitos, Flávio Santos e Marito, com Sanfilippo fazendo os gols do São Lourenço. O Palmeiras foi o primeiro clube de São Paulo a disputar a Copa Libertadores, e a estreia foi em 1961, quando o clube disputou a competição graças ao título da Taça Brasil de 1960. Naquele ano, o Verdão conseguiu chegar na final, quando mediu forças contra o Peñarol, mas o título acabou ficando com os uruguaios. O primeiro adversário do clube foi o Independiente na primeira fase, e o jogo da ida realizado em Avejaneda foi vencido pelo Palmeiras por 2-0, com os gols da primeira vitória do Verdão em Libertadores sendo marcados por Gildo e Zequinha. Em 1962, foi a vez do Santos estrear na Copa Libertadores, e a exemplo de Bahia e Palmeiras disputou a Copa graças à conquista da Taça Brasil do ano anterior. O Peixe estreou fora de casa contra o Deportivo Municipal da Bolívia, e jogando na altitude de La Paz, a estreia foi com pé direito, ao derrotar o adversário por 4-3. Os gols do Santos foram marcados por Lima, Mengalvio, Pagão e Tite. Mais tarde, o Santos chegaria na final da Libertadores e conquistaria o título sobre o Peñarol. O Botafogo disputou a Libertadores pela primeira vez em 1963, e a vaga na competição foi ganha graças ao vice-campeonato da Taça Brasil do ano anterior. Como o Santos foi campeão tanto da Taça Brasil quanto da Libertadores em 62, o Glorioso herdou a vaga via competição nacional. Presente no Grupo 1, onde também estavam as equipes do Alianza Lima do Peru e Milionários da Colômbia, a estreia do Botafogo foi contra o Alianza. Jogando fora de casa, o Botafogo estreou com pé direito ao derrotar os peruanos por 1-0, em gol marcado pelo meio-campo Elton. Nessa edição, o Botafogo conseguiu chegar nas semifinais, mas acabou sendo eliminado pelo futuro bicampeão, o Santos. Dono de 2 títulos, o Cruzeiro jogou a Copa Libertadores pela primeira vez em 1967, e a vaga foi ganha graças ao título da Taça Brasil de 66. O Cabuloso marcou presença no Grupo 1, juntamente com as equipes do Universitário e Sport Boys, ambos do Peru, e também Deportivo Galícia e Deportivo Itália, ambos da Venezuela. A estreia foi contra o Galícia fora de casa no dia 19 de fevereiro, e o placar do jogo foi de 1-0 para os brasileiros, com o solitário gol sendo marcado pelo atacante Evaldo. Naquele ano, o Cruzeiro conseguiu alcançar a fase semifinal, mas acabou parando por ali mesmo ao terminar atrás do finalista Nacional de Montevidéu. Depois do Bahia em 1960, o Náutico em 68 se tornou o segundo nordestino a disputar a Copa Libertadores, e a vaga na competição foi ganha graças ao vice-campeonato da Taça Brasil de 67, que na ocasião foi ganha pelo Palmeiras. O Timbu estreou no Grupo 5, ao lado do próprio Palmeiras e dos venezuelanos Deportivo Português e Deportivo Galícia, e o Náutico só não passou de fase porque acabou penalizado pela Conmebol ao perder os pontos da vitória de 3-2 sobre o Deportivo Português por conta de ter feito uma substituição a mais do que o permitido. Foi somente na 4ª rodada que o clube venceu pela primeira vez, e o adversário derrotado em Recife foi o Deportivo Galícia por 1-0, com o gol do jogo sendo marcado pelo meio-campo Nino. Depois do Botafogo em 63, o Fluminense em 71 se tornou o segundo clube do Rio de Janeiro a disputar a Copa Libertadores, e a vaga na competição foi garantida através da conquista do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970. O tricolor esteve presente no Grupo 3, ao lado de Palmeiras e dos venezuelanos Deportivo Itália e Deportivo Galícia, e o desempenho do clube até que foi bom, ao vencer 4 jogos e perder outros 2, terminando na vice-liderança do grupo, mas apenas o primeiro colocado era que avançava para a fase seguinte.
A estreia foi contra o Palmeiras em São Paulo, e o placar final terminou com vitória do Fluminense por 2-0, com os 2 gols sendo marcados pelo atacante Flávio da Fonseca. O São Paulo foi o primeiro brasileiro a atingir o tricampeonato na Copa Libertadores, títulos ganhos em 92, 93 e 2005. A primeira vez que o tricolor disputou a competição foi em 1972, e a vaga veio através do vice-campeonato brasileiro de 1971. Presente no grupo 3, juntamente com Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia, o tricolor avançou para a fase semifinal na liderança com 8 pontos. A estreia foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com o placar final terminando em 2-2, e somente na rodada seguinte foi que o São Paulo venceu pela primeira vez, ao derrotar o Olímpia por 3-1 jogando no Morumbi. Os artilheiros da partida foram Toninho Guerreiro, Pedro Rocha e Toninho, com Américo Godoy fazendo o gol de honra dos paraguaios. Campeão brasileiro em 1974, o Vasco em 75 disputou pela primeira vez a Copa Libertadores. E presente no grupo 3, o Cruz Maltino duelou contra Cruzeiro e contra os colombianos Deportivo Cali e Atlético Nacional. Em 6 rodadas, o Vasco só foi obter a primeira vitória na sexta e última, estreando com derrota de 3-2 para o Cruzeiro, depois empatando contra o Atlético Nacional fora de casa por 1-1, sendo derrotado na terceira rodada por 2-1 pelo Deportivo Cali, depois empatando em 1-1 com o Cruzeiro em seus domínios e novamente empatando em 0-0 na quinta rodada contra o Deportivo Cali. Já eliminado, o Vasco derrotou o Atlético Nacional por 2-0 na sexta rodada jogando em São Januário. O Internacional foi o primeiro clube do estado do Rio Grande do Sul a participar da Copa Libertadores, e o debut na competição foi na edição de 1976, quando disputou graças ao título do Campeonato Brasileiro do ano anterior. O Colorado marcou presença no grupo 3, onde também estavam Cruzeiro e os paraguaios Sportivo Luqueño e Olímpia. O Inter não passou da fase de grupos, terminando na segunda colocação com apenas o primeiro colocado avançando de fase. A estreia foi contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, e num tremendo jogaço o placar final terminou em 5-4 para os mandantes. Foi somente na segunda rodada que o Inter obteve a primeira vitória, e a vítima foi o Olímpia, que acabou derrotado por 1-0 no Beira-Rio, em gol marcado pelo atacante Ramon. Dentre os 4 grandes de São Paulo, o Corinthians foi o último a estrear na Copa Libertadores, e a edição no qual o Timão debutou foi a de 1977, quando ganhou a vaga graças ao vice-campeonato brasileiro em 76. Presente no grupo 3, ao lado de Internacional, Deportivo Cuenca e El Nacional, ambos do Equador, o Corinthians só foi vencer pela primeira vez na quinta rodada, depois de estrear empatando com o Inter em 1-1, depois perder para o El Nacional por 2-1, em seguida perder para o Deportivo Cuenca também por 2-1 e na quarta rodada perder para o Internacional por 1-0. A vitória de 3-0 na quinta rodada foi sobre o El Nacional jogando no Morumbi, e os gols do jogo foram marcados por Cláudio Mineiro, Palhinha e Vaguinho. O Atlético Mineiro disputou a Libertadores pela primeira vez em 1972, só que naquele ano o clube fez uma péssima participação, não obtendo nenhuma vitória nos 6 jogos que disputou na primeira fase. Foi somente 6 anos depois que o Galo retornou à competição, e a vaga na edição de 1978 foi garantida após o vice-campeonato brasileiro de 77. Presente no grupo 3, o Galo mediu forças contra São Paulo e contra os chilenos União Espanhola e Palestino, e terminando na liderança de seu grupo, avançou para a fase semifinal. Nos 2 primeiros jogos contra São Paulo no Mineirão e União Espanhola no Chile, o placar final terminou em 1-1, e somente na terceira rodada foi que o Atlético venceu pela primeira vez na Libertadores, e o adversário derrotado fora de casa foi o Palestino pelo placar de 5-4. Os gols do Atlético foram marcados por Marcelo Oliveira, Serginho, Ziza 2 vezes e Edgardo Fuentes, que marcou contra. Campeão brasileiro em 1978, o Guarani em 79 disputou a Copa Libertadores pela primeira vez, e o desempenho do clube até que foi bom, já que conseguiu alcançar a fase semifinal. O Bugre esteve presente no grupo 3, ao lado de Palmeiras e dos peruanos Universitário e Alianza Lima. A estreia foi fora de casa contra o Alianza, e o placar final foi de 3-0, em gols de Milton, que fez 2, e de Bozó. O Flamengo foi o último dos 4 grandes do Rio de Janeiro a estrear na Copa Libertadores, e a edição que o rubro-negro debutou foi a de 1981, curiosamente a primeira que o clube foi campeão.
Disputando graças ao título brasileiro de 1980, o Flamengo esteve presente no grupo 3, ao lado de Atlético Mineiro e dos paraguaios Cerro Porteño e Olímpia. Depois de estrear empatando com o Atlético Mineiro por 2-2 em Belo Horizonte, o Flamengo na rodada seguinte recebeu Cerro Porteño no Maracanã, e o placar do jogo foi de 5-2 para os mandantes, com direito a 2 gols de Nunes e 2 de Zico, e ainda com Baroninho deixando dele. Campeão brasileiro em 1981, o Grêmio em 82 foi um dos representantes de nosso país na Taça Libertadores, e o grupo no qual o tricolor marcou presença foi o grupo 2, onde também estavam São Paulo e os uruguaios Defensor e Peñarol. O tricolor não passou dessa fase, já que terminou apenas na terceira posição, vencendo apenas um jogo. A estreia foi contra o São Paulo fora de casa, com o placar final terminando em 2-2. Em seguida, novo empate, dessa vez em 0-0 contra o Defensor. Depois foi a vez de ser derrotado pelo Peñarol por 1-0. Na quarta rodada, o clube amargou novo empate contra o São Paulo, dessa vez por 0-0. Foi somente na quinta rodada que o Grêmio obteve a sua primeira vitória na Copa Libertadores, e o adversário foi o futuro campeão daquela edição, o Peñarol, que já classificado foi derrotado pelo Grêmio no Olímpico por 3-1, em gols de China, Paulo Roberto e Batista. O Coritiba foi campeão brasileiro de 1985 em pleno Maracanã, após superar na final o Bangu na disputa de pênaltis. Por conta disso, o Coxa disputou a Copa Libertadores do ano seguinte, e ao lado do Bangu foi um dos integrantes do grupo 3, juntamente com os equatorianos Barcelona de Guayaquil e Deportivo Quito. A exemplo de outros clubes já citados no vídeo, a primeira vitória do Coritiba também só foi acontecer na quinta rodada, com o clube estreando empatando por 1-1 contra o Barcelona. Na segunda rodada foi derrotado por 2-1 pelo Deportivo Quito, enquanto que na terceira rodada empatou em 1-1 contra o Bangu. Depois, em seus domínios, o Coxa não saiu do zero contra o Barcelona, e na quinta rodada, enfim, o clube conseguiu obter a primeira vitória, ao derrotar o Deportivo Quito por 3-1, em gols de Geraldo 2 vezes e Elcio. Falar do Campeonato Brasileiro de 1987 é entrar no assunto polêmico e que rende até hoje, pois naquele ano Flamengo e Sport se declaram campeões do Nacional. A CBF organizou o módulo amarelo vencido pelo Sport, enquanto que o Clube dos 13 organizou o módulo verde vencido pelo Flamengo. E no meio de tudo isso, a CBF quis impor um cruzamento entre os dois campeões para definir o vencedor do Nacional naquele ano, mas respeitando o regulamento assinado inicialmente em conjunto com o Clube dos 13, Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde, se recusaram a enfrentar Sport e Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Por não haver tal cruzamento, a CBF então destinou as vagas na Libertadores de 88 para Sport e Guarani, e o Leão da Ilha esteve presente ao lado do Bugre no grupo 5, onde duelaram contra os peruanos Universitário e Alianza Lima. Nas duas primeiras rodadas, o Sport foi derrotado, na estreia pelo Guarani por 1-0 e depois pelo Universitário também por 1-0. Foi somente na terceira rodada que o clube venceu pela primeira vez, e a vítima foi o Alianza Lima, que mesmo jogando em seus domínios, foi derrotado pelo Sport por 1-0, em gol marcado pelo lateral Betão. O Criciúma, em 1991, foi campeão da Copa do Brasil, e na época o clube comandado por Luiz Felipe Scolari derrotou na final o Grêmio. Graças ao título, o clube em 92 se tornou o primeiro catarinense a disputar a Copa Libertadores, e o desempenho do clube foi muito bom, pois alcançou as quartas de final. Foi no grupo 2 que o Tigre marcou presença, e lá também estavam São Paulo e os bolivianos São José e Bolívar. A estreia do Criciúma foi contra o São Paulo no Heriberto Hilsen, e de forma surpreendente saiu de campo com a vitória por 3-0, em gols de Jairo Lenzi, Gelson e Adilson Gomes. O Juventude, em 1999, de forma surpreendente, conquistou a Copa do Brasil, e na final, o clube de Caxias do Sul levou a melhor sobre o Botafogo em pleno Maracanã. No ano seguinte, em 2000, o Juventude foi um dos participantes da Copa Libertadores, e presente no grupo 7, mediu forças contra Palmeiras, The Strongest e El Nacional. A estreia foi contra o El Nacional no dia 16 de fevereiro, e em gol marcado pelo meio-campo Mabilha, o Juventude estreou com o pé direito naquela edição. Além do Juventude, o Atlético Paranaense em 2000 foi mais um clube brasileiro que debutou na Copa Libertadores, e o Furacão disputou a competição graças ao título da seletiva do ano anterior. O clube fez uma excepcional primeira fase, vencendo 5 dos 6 jogos que disputou no Grupo 1, onde também estavam as equipes do Nacional do Uruguai, do Alianza Lima do Peru e do Emelec do Equador. A estreia foi fora de casa, quando viajou até o Peru para enfrentar o Alianza, e sem tomar conhecimento do adversário, aplicou um 3-0 com autoridade, em gols de Luizinho Neto, Lucas Severino e Kelly.
O São Caetano, em 2000, conseguiu uma proeza bastante incomum no mundo do futebol, sendo vice-campeão do módulo amarelo para o Paraná e vice-campeão do módulo azul da Copa João Avelange para o Vasco, acumulando 2 vices em 2 divisões diferentes do Campeonato Brasileiro em uma mesma temporada. Graças ao vice para o Vasco, o clube ganhou o direito de disputar a Copa Libertadores de 2001, e presente no grupo 7, o azulão só foi vencer um jogo na 5ª rodada. A estreia foi contra o Cruz Azul do México, com o placar terminando em 1-1. Depois foi a vez de ser derrotado pelo Olmedo por 2-1 jogando no Equador. Em seguida, em jogo disputado no México, o São Caetano perdeu de 1-0 para o Cruz Azul. Na 4ª rodada, o clube recebeu o Defensor do Uruguai no Anacleto Campanella, e o resultado não saiu do zero. Na 5ª rodada, enfim, o azulão conseguiu somar 3 pontos, e a vítima foi o Olmedo, que acabou derrotado por 3-0 em gols de César, que marcou 2 vezes, e Adãozinho. Em 2002, a última edição da Copa dos Campeões Regionais foi disputada, e o grande campeão foi o Paysandu, que derrotou na final o Cruzeiro. Para quem não lembra, essa competição dava ao campeão uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano seguinte. Pela primeira e até hoje única vez na história, um clube da região norte disputava a maior competição de clubes do continente. E presente no grupo 2, o Paysandu liderou com folgas, ficando à frente de Cerro Porteño, Sporting Cristal e Universidade Católica. A estreia do Papão foi fora de casa contra o Sporting Cristal, e o placar do jogo foi de 2-0 para os brasileiros, em gols de Robson, o Robigol e Sandro Goiano. Uma das maiores zebras da história do futebol brasileiro foi protagonizada pelo Santo André na final da Copa do Brasil de 2004, ao surpreender o Flamengo no Maracanã e ficar com o título. Em 2005, o clube estreou na Copa Libertadores, e o grupo no qual marcou presença foi o 4, onde mediu forças com Palmeiras, com Cerro Porteño e com o Deportivo Táchira da Venezuela. A primeira vitória só foi acontecer na 4ª rodada, depois de perder na estreia para o Táchira por 1-0, empatar com o Cerro em 2-2 na 2ª rodada e empatar em 1-1 com o Palmeiras na 3ª rodada. A vítima na 4ª rodada foi justamente o Palmeiras, que em visita ao Bruno José Daniel perdeu para o Santo André por 2-1, com os gols do Ramalhão sendo marcados por Fernando e Rodrigão. Em 2006, 2 clubes brasileiros debutaram na Copa Libertadores, e um desses clubes foi o Goiás, que ganhou o direito de disputa graças à 3ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2005. O Esmeraldino estreou na fase prévia, e o adversário foi o Deportivo Cuenca do Equador, que, mandando o jogo da ida em seus domínios, apenas empatou com o Goiás em 1-1. Na volta no Serra Dourada, o Goiás se impôs sobre o adversário e obteve a sua primeira vitória na história da Libertadores pelo placar de 3-0, em gols de Jadilson e Romerito em 2 oportunidades. Assim como o Goiás, o Paulista de Jundiaí foi o outro clube brasileiro que disputou a Libertadores pela primeira vez em 2006, e a vaga foi garantida através do título da Copa do Brasil de 2005 ganho sobre o Fluminense. Diferente do Goiás, que teve que passar pela fase prévia, o Paulista já estreou de cara na fase de grupos, e lá o clube terminou na lanterna, conquistando apenas uma vitória. Os adversários enfrentados foi o Libertad do Paraguai, River Plate e El Nacional do Equador. A estreia foi com um empate de 1-1 contra o El Nacional na casa do adversário. Depois veio o novo empate, dessa vez em 0-0 contra o Libertad. Em visita à Argentina, o Paulista sucumbiu diante do River e foi goleado por 4-1 no Monumental de Núñez. Foi somente na 4ª rodada que o clube obteve a sua primeira e até hoje única vitória na competição. E a vítima foi o River Plate, que em visita a Jundiaí foi derrotado pelo Paulista por 2-1, em gols de Amaral e Jailson. Em 2007, pelo 3º ano consecutivo, a Copa Libertadores teve um clube brasileiro entre os debutantes, e a equipe em questão foi o Paraná, que disputou a competição graças à 5ª colocação no Campeonato Brasileiro do ano anterior. A estreia foi na fase prévia contra o Cobreloa do Chile, que foi o mandante no jogo da ida em Calama. O Paraná iniciou a Libertadores com o pé direito, ao derrotar o adversário por 2-0, em gols de Henrique Dias e Josiel. O jogo da volta em Curitiba terminou empatado em 1-1, resultado esse que garantiu ao Paraná um lugar na fase de grupos. Depois do Paraná em 2007, demorou 10 anos para que outro clube brasileiro debutasse na Copa Libertadores. E o clube que deu as caras na edição de 2017 foi a Chapecoense, que ganhou o direito de disputa graças ao título da Copa Sul-Americana de 2016. O Verdão marcou presença no grupo 7, ao lado de Lanús, Nacional do Uruguai e Zulia da Venezuela, e terminando na 3ª posição, não conseguiu avançar para o mata-mata. A estreia da Chape foi contra o Zulia fora de casa, e vencendo por 2-1 em gols de Reinaldo e Luiz Antônio, estreou com pé direito na competição.
Bom galera, como dito lá na introdução, foram até o presente momento 28 clubes diferentes do futebol brasileiro que disputaram a Copa Libertadores, e desses 28, somente o Bangu na edição de 1986 não conseguiu obter nenhuma vitória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e peço mais uma vez que deixem o seu like e o seu comentário.